Está no ar mais uma edição do melhor programa para as suas noites, que lamenta a situação atual em que se encontra a pátria, que hasteia ordem e progresso. Mas nós, aqui da TV Gazeta, e tampouco do Todo Seu, nós vamos ficar lamentando ainda que tenhamos motivos o bastante para isso. São juros altíssimos, desvalorização da nossa moeda, a precariedade na educação, na saúde. As notícias são as mais amargas possíveis. O desemprego no nosso país subiu a 8,7%, a maior taxa desde 2012. Nosso PIB só voltará ao nível de 2013 em 4 anos, dizem os especialistas. O Banco Central prevê que a inflação, que já está no Himalaia, vai subir mais ainda em 2016. Quer mais uma? O nosso rombo fiscal pode chegar a, anota aí, 110 bilhões até o final de dezembro. E a nossa Petrobras, hein? Um tesouro nacional perdido. Sem dúvida, todos esses números problemáticos afetam a economia do nosso país, o nosso bolso, nosso cotidiano, e a consequência disso, você sabe, né? Essa é a consequência de uma má gestão, levando o nosso país desgovernado à desordem e ao regresso. Uma crise política embalada por escândalos de corrupção, noticiados todos os dias e que mancham cada vez mais a imagem do nosso país. E somos nós que vamos pagar a conta. Isso é o mais duro. E foi pensando em tudo isso que nos prejudica, que nós dedicaremos nas próximas quintas-feiras, e sempre às quintas-feiras, a primeira parte do Todo Seu, a um debate entre profissionais gabaritados e que têm argumentos de peso para falar sobre o cenário atual do Brasil. Está no ar o quadro que vai solucionar os problemas do nosso país em 20 minutos. São 2 jornalistas competentes aqui da casa, dividindo seus conhecimentos e argumentando com propriedade o que você vai passar a admirar agora. O primeiro é apresentador do nosso jornal, o Jornal da Gazeta, e o segundo, comentarista político do Jornal da Gazeta. E eles vêm acompanhados de um jurista renomadíssimo, que é presidente e fundador do Instituto Brasileiro Giovanni Falcone, de Ciências Criminais, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, colunista da Carta Capital e comentarista da CBN. Então, boa noite, meu brother Rodolfo Gamberini. Boa noite. Boa noite, Zé Neumann, meu velho amigo. Boa noite, querido amigo Rui. E boa noite, doutor Walter Mairovich. Boa noite. Obrigado por terem vindo todos. Estamos estreando, vamos ver se dá certo essa história aqui. Eu acho que, bom, são 20 minutos, não vou nem me alongar, nem fazer nada, nem prólogo, nem nada. Vamos começar o nosso encontro, que vai durar 20 minutos cravados no relógio, acabaram de falar isso. A minha primeira pergunta será direcionada a Dr. Mairovich. O senhor sempre foi a favor da delação premiada, e eu acompanho isso, e preside uma instituição que é especializada em ciências criminais. Tudo bem. A Operação Italiana Mãos Limpas, que foi um exemplo global para todos nós, levou à extinção de todos os partidos políticos envolvidos em corrupção. Como é que anda a colaboração internacional no combate a essa história, o crime organizado? Já que nós vemos uma relação entre as operações, sei lá, Lava Jato, mão limpas, ou não? Sim, é fundamental esse instituto. Se a gente já teve uma ideia dele quando a Itália veio aqui pedir a extradição do Tommaso Buscetta, homem, um dos chefões da máfia. A Operação Mãos Limpas, que combateu a corrupção na política partidária italiana, usou esse instrumento, e um dos delatores, aquele que começou, chamado Mário Chiesa, disse uma primeira frase que convém a gente pensar. Ele disse sobre políticos e partidos políticos o seguinte, entre aspas e traduzindo: aqui todos roubamos assim. Não bastasse, um outro colaborador, que era um senador, disse: os partidos políticos são como máquinas de caçar níqueis. Por quê? Porque não tem fim. Aqui
é um sistema de, aspas, mangia soldi, come dinheiro. Então, foi fundamental esse instituto, o Giovanni Falcone o introduziu para combater a máfia, que não se sabia nada sobre ela, e o mundo inteiro adota em vários campos. Agora nós estamos vendo, por exemplo, o caso Suíça envolvendo a FIFA. Então, isto é normal. É evidentemente que dentro de princípios, de regras, não vai se pendurar ninguém, ao contrário. O Estado tem que, por missão, e todo Estado democrático, não punir inocentes, mas também não deixar a impunidade prosperar. Corretíssimo. Neumann, há 20 anos, o juiz Sérgio Moro vinha estudando a corrupção na Itália. Essa coisa começou lá, você sabe, estudou essa história. Ele está no caminho certo, você acha, para combater a corrupção aqui no país? O juiz Sérgio Moro, ele se destaca pelo fato de ele ser, doutor Walter, pode me corrigir, mas ele ser talvez o juiz federal mais preparado no Brasil a lidar com lavagem de dinheiro. Preparado na Itália e preparado no Brasil. Ele foi assessor de Rosa Weber no Mensalão, e os votos de Rosa Weber se destacaram pela altíssima qualidade. Então, acima de tudo, é um profissional muito competente, muito honesto, muito corajoso, virou uma espécie de astro pop no Brasil. Isso é muito perigoso o que ele faz, porque está reunindo tudo na mão dele. O Walter pode falar melhor do que eu sobre isso, mas ele tem se saído de uma forma extraordinária. E quando tentaram tirar das mãos dele alguma coisa, eu cheguei a prever num comentário aqui na Gazeta: vão surgir muitos Sérgio Moros por aí. Será que a juíza Célia Regina, que está pedindo explicações a Dilma, não seria uma Sérgia Moura que está surgindo para a nossa felicidade? Mais uma? Gaverini, fala você. Bom, eu, diante do jurista, tenho pouco a falar, tenho bastante a perguntar para ele. O senhor citou uma fala da Operação Mãos Limpas, em que o italiano disse: qui lavoriamo così, qui guadagniamo... Rubiamo così. Aqui roubamos assim. Na Itália, todos os partidos envolvidos em corrupção foram punidos. Aqui no Brasil, a gente só vê um partido ser punido. A gente pega a delação do Fernando Baiano, operador de um partido, que não aparece nome de ninguém do partido. Todas as delações até agora vão todas na mesma direção. Foi assim na Itália? Não, tanto que a Itália pegou todos os partidos políticos e todos foram extintos. E mais do que isso, nós não devemos esquecer que na Itália foi apanhado nada mais, nada menos do que o ex-primeiro-ministro Bettino Craxi. Foi. E mais o candidato Forlani, que era do Partido Democrático, também. Então, veja, mas o que a gente vê isso? O nosso sistema é um pouco diferente do de lá. Por quê? Lá tem a magistratura do Ministério Público de Milão que conduziu isto. E, por outro lado, o que nós temos aqui no Brasil ainda nós temos uma justiça estadual, uma federal, cada coisa, mas o que o Brasil precisa efetivamente mudar essa estrutura judiciária. Mas o que é interessante notar, e ocorreu na Itália, é que lá não tem foro privilegiado. Basta ver o que aconteceu com Berlusconi, que foi a Milão. Lá, as condenações a regime fechado são fortes. E todo um cenário que evita a impunidade. Aqui a gente já está vendo várias coisas. No Mensalão, nenhum político foi para regime fechado. Nós temos aqui, por exemplo, um pisolato que, pela nossa legislação, ele pode virar um delator com processo de execução, porque já transitou em julgado. Aí o que ele pode ter? Ele pode ter abatimento de metade da pena e metade da pena pecuniária, que é altíssima também. Então, o que a gente precisa ter? Na realidade, é uma justiça mais rápida, porque o Neumann falou da sentença do Moro, que vai para o Tribunal Federal, Regional, vai para o Superior Tribunal de Justiça e vai para o Supremo. São coisas muito demoradas. E aqui, até o ministro do Supremo está discutindo isso, até escreveu um artigo na Folha de São Paulo. A prescrição, se fala da prescrição, mas vamos pensar na Itália, na Alemanha,
Veja bem, um político pode renunciar à prescrição, e todos eles, por quê? Porque ele tem interesse em mostrar até para o eleitorado dele que ele é inocente. Imagine alguém apanhado pela prescrição. Nós tivemos Jader Barbalho aqui, depois de grandes escândalos, foi apanhado pela extinção da punibilidade pela prescrição. Aqui nós precisamos ter, com relação a políticos e etc., uma renúncia à prescrição. E daqui a pouco a gente O senhor espera pode... que eles renunciem? Não, aqui não pode. Aqui é obrigatório. Mas se tem uma legislação nova. E a gente tem que falar também, e está aí o Eduardo Cunha com todas essas manobras, na imunidade parlamentar. Veja que se a denúncia, Rony, for recebida, a denúncia contra o Eduardo Cunha, que está no Supremo Tribunal Federal, se ela for recebida, o que o Supremo tem que fazer? Tem que participar, Neumann, a Câmara, tá? E a Câmara, recebida essa informação, olha, ele foi denunciado e foi recebida a denúncia. O que a Câmara pode fazer? Se um partido político com representação pedir a suspensão do processo, pôr na geladeira, no freezer, até o fim do mandato dele, pode. E a Câmara, só a Câmara, não é o Senado, só a Câmara pode deliberar, se tiver maioria, de botar na geladeira o processo. Quer dizer, então, ele sai por aí. E ele já está tramando várias outras saídas, né? Nosso reloginho está correndo e rápido. Em qualquer almoço doméstico, qualquer jantar, em qualquer reunião de amigos, o texto é sempre o mesmo. Você acha que vai sair o impeachment? Está todo mundo preocupado com isso. Eu gostaria de saber de vocês. Eu acho que a saída da Dilma não resolve nada, mas a Dilma saindo há um alívio que pode diminuir um pouco a aspereza da crise. Eu devo entender que esse é um momento que psicologicamente também pode... Acho que tem uma influência psicológica, mas acho sobretudo o seguinte, uma coisa que eu até gostaria de perguntar ao Dr. Walter, que é o seguinte, a Dilma nos Estados Unidos disse que a nossa democracia é adolescente. Os americanos não traduziram assim porque a palavra é adolescent, né? E que por isso o impeachment poderia causar sérios traumas. Nós temos uma experiência na primeira infância, né, da nossa democracia, que foi o impeachment do Collor, que era um doido, que nós nos livramos dele e que entrou no lugar dele um vice que era considerado destrambelhado e que, afinal de contas, deu certíssimo e produziu a maior revolução social da história do Brasil com o Plano Real. Eu queria saber do Dr. Walter se ele concorda que o impeachment é traumático para a democracia, pode prejudicar a democracia, ou, como no caso do Collor, pode até vir a ser benéfico para o Brasil. Olha, visão política minha é de uma miopia absoluta, mas tecnicamente o que eu vejo, aquele primeiro pedido feito pelo bicudo, professor Miguel Reale, e tem lá Janaína Pascoal. Isso, tem lá uma terceira. Aquele primeiro pedido não poderia jamais, à luz do texto constitucional, ser recebido, porque a Constituição fala no exercício e se trata de ato anterior. Agora veio um aditamento, e esse aditamento mostrando pedaladas em 2015, mas sem, e aí é um problema, sem ainda a manifestação do Tribunal de Contas da União sobre 2015. Então, o que veio apoiado no quê? Num parecer, numa conclusão do Ministério Público junto ao Tribunal. Me parece insuficiente. Então, tecnicamente, não estou dizendo politicamente, tecnicamente não vai pegar. É que o impeachment é um instrumento técnico-jurídico de motivação política. Política, exatamente. O que manda no impeachment não é exatamente a questão técnica. Claro que vai se respeitar uma fachada técnica, institucional, blá, 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 mas a motivação do impeachment é política. Deixa eu facilitar aqui. Deixa eu só lhe falar uma coisa. Deixa eu só facilitar a sua vida. Impeachment é golpe? É o quê? Golpe. Não, é um instrumento constitucional
portanto, um instrumento legítimo. Veja que o impeachment, e as pessoas estão pensando, Rony, que, bom, impeachment em 5 minutos nós vamos resolver. Nós precisamos lembrar, e o Neumann tocou no Collor, o Collor renunciou na primeira fase do impeachment. Ele tem uma sequência, e a sequência dele é longe ainda. É longa. Então, é longa, temos que esperar, tem juízo de admissibilidade 2 por comissões, depois tem o libelo acusatório, é um processo longo. Agora, para a economia brasileira, isso aí é um grande problema, né, Neumann? Tragédia. É uma tragédia. É uma tragédia. Nós estamos com uma crise econômica gravíssima, 3 mil brasileiros perdem o emprego todo dia, empresas fechando. Essa crise é produzida por uma enorme crise moral, gera uma crise política e começamos a perceber a possibilidade de uma crise institucional caso, por exemplo, o Supremo vá para cima do Eduardo Cunha. Tá aí. Vamos falar então do Eduardo Cunha, vamos falar do próprio presidente do Congresso, do Senado também, né, o Renan Calheiros, porque são pessoas que estão sendo investigadas e têm cargos importantes. Isso lá fora, inclusive, eu tenho um filho que mora lá nos Estados Unidos e está falando, pai, esses são os personagens de sempre, isso aqui está... Isso acho que desqualifica tudo, o Congresso brasileiro, tudo. Eu não sei qual é a visão que vocês têm, mas eu acho isso assustador. Eu daria até um passo atrás. É assustador como, por exemplo, um Renan Calheiros consegue se reeleger e ainda elege o filho governador. É efetivamente assustador. Como é que o Cunha se elege? Como é que ele tem voto popular? Então, eu acho que nós voto popular e mandatos de mais 100 lá que ele financiou. Nós precisamos, depois da Operação Mãos Limpas, se começou a trabalhar na Itália, e lá é difícil, porque a corrupção lá na União Europeia, a Itália é o número 1 com relação a países de corrupção, né? É verdade. Dentre os 28 da União Europeia é o número 1. Mas se luta. Mas o que se começou a fazer depois disso? Um processo nas escolas e etc., chamado Educação à Legalidade Democrática. E isso nós não temos... Aula de democracia. Aula de democracia, seria isso? Acho que seria isso. Seria isso, exatamente. Crucificaram o Pelé, pegando a sua crucificaram o Pelé de cabeça para baixo, porque disse que o brasileiro não sabia votar. O que a gente diz numa hora dessa? Não, eu acho que o brasileiro não sabe votar, isso aí não tem a menor importância, se sabe ou não sabe, ele deve ter o direito de votar e deve ser votando que ele vai aprender a votar. Correto. De qualquer maneira, eu, como cidadão, e espero que o Dr. Walter também, vocês, o Rodolfo e você, Rony, quando eu, na quarta-feira, em que eu fui tomar café e li nos jornais a manchete de que Dilma, primeiro da República, tinha feito um acordo com Eduardo Cunha, número 3, né? No meio com o Temer, né? Estavam fazendo um acordo para se manterem no lugar. A única, apesar de eu ser um camusiano fanático, a única palavra que me ocorreu foi sartriana, a náusea. É isso que o filho do Rony vê nos Estados Unidos. É verdade. Mais Sartre do que Camus. É mais Sartre, é a náusea. Mais do que a náusea, é impossível, porque realmente é uma coisa absurda. Agora, por exemplo, eu gostaria até de ter a sua opinião sobre isso. Nós acabamos de ter uma grande vitória do povo quando foi rejeitado um projeto relatado pelo deputado do meu estado, Mané Pistoleiro, de repatriação de dinheiro sujo para o governo. Não há mais limite moral para nada. O governo está tão desesperado por dinheiro que quer repatriar e, eu diria que é o seguinte, né? Anistiar. Mas de que maneira isso, Rodolfo? Lavar não, é quarar. Quarar, engomar, passar a engomar, porque você paga 30%, é o custo da lavagem. Ainda tem o sigilo garantido. Você deu essa notícia, inclusive, que eu vi. E tem algo muito preocupante, porque isso começa no projeto com relação à evasão de divisas, quer dizer, mandar dinheiro para fora. Evasão de divisas pressupõe dinheiro legal, origem de dinheiro legal. Agora se quer, e está aí o seu conterrâneo, com uma proposta de emenda para incluir, veja, lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro é dinheiro criminoso, sujo. Senão não seria. Quer dizer, então bota ali, fraude, bota ali.
E quem vai ser o grande beneficiário? Eduardo Cunha. Basta a gente ver. Percebe o jogo? Voltando à questão do impeachment, uma pessoa em cuja pele eu não gostaria de estar é a presidente Dilma. Acho que qualquer pessoa com o mínimo de bom senso não gostaria de estar no lugar dela. Seguramente. O governo não é mais dela. O ministro da Fazenda, que é quem mais fala no governo, não é dela. O ministério não é mais dela. O segundo escalão não é dela. O que ela prometeu antes da eleição não foi feito. O que a faz ser tão apegada ao poder? Vamos tentar discutir isso nesses 2 minutos que faltam, porque já estão chamando ali com 1000 placas e tudo. O nosso tempo está acabando e eu queria... Começo até contigo, inclusive, Rodolfo, para você continuar com essa tua observação. Cada um vai ter uma consideração final agora, de 1 minuto cada, porque são 3 que faltam. Quer continuar? Eu posso continuar. Tá. Assim, a minha análise é a presidente Dilma não tem uma acusação sequer de corrupção contra ela. Não há. A presidente Dilma é uma pessoa ideológica. Ela sempre foi movida pela ideologia. Eu acredito na honestidade da presidente e acredito que ela seja movida pela ideologia. Se essa ideologia está certa ou está errada é outra questão. Isso é discutível, não importa. Outra questão. Ela é movida pela ideologia. Eu acredito que ela pense que, se mantendo no poder, ela vai conseguir retomar as rédeas do governo e fazer um programa em que ela acredite. Eu, particularmente, não acredito nisso. Como eu não tenho bens, eu sempre raciocino a respeito da honestidade, não apenas como a honestidade dos bens. Então, eu não posso achar que uma pessoa que se candidatou à presidência da República e mentiu descaradamente, e isso foi reconhecido, inclusive pelo seu padrinho, Lula, de que ela prometeu coisas que não pode cumprir, ela não é honesta. Então, ela não é honesta. E acho que eu vou fazer uma resposta muito dura, você me perdoe, mas a presidente Dilma quer ficar no poder porque ela não tem alcance intelectual para perceber a situação que ela está. É uma simples questão, não é de ideologia, é de falta de QI, quociente de inteligência. Rodolfo, posso pegar uma carona no que ele disse? Pode, se der 1 minuto, pode. Sim, dá. Eu espero. Todos nós sabemos, vamos recordar o governo Lula e o trabalho do Márcio Tomás Bastos, ministro da Justiça. Ele disse que reformulou e fez isso com a Polícia Federal. Ele falava do FBI. O Lula falou, criamos o FBI aqui no Brasil. Tá bom? Então vamos esperar que a presidente Dilma não corte a cabeça do ministro da Justiça, que deixou a independência da Polícia Federal, que está fazendo um trabalho magnífico e que agora já atua em conjunto com o Ministério Público. Então, se ela cortar a cabeça do ministro, ela estará fazendo o quê? A Polícia Federal, que o Lula tanto incentivava, vai terminar com ela. Por quê? Porque o ministro se tornou independente. Concordo. Em gênero, número e grau, seja que isso não aconteça. O ministro e a Polícia Federal independente. Continue republicana, como dizia o... Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Obrigado, Zé Neumann, meu velho amigo. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Marini, nosso querido amigo. E obrigado ao doutor Walter Maierovitch, que é, na verdade, uma presença que é uma presença hoje ilustre no nosso programa. Nós estamos sempre juntos, e são ilustres também, mas ele veio de fora. Muito mais. Não é? Ele é muito mais do que nós. Quinta-feira que vem tem mais. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos vocês. Foi a estreia dessa história que eu espero que dê certo. Eu acho que é um começo interessante esse.